Estamos de volta com o Rota Saudável. Nosso assunto agora aqui no Rota Saudável é a reposição hormonal. Quando ela deve ser feita? Por que ela deve ser feita? Quem vai conversar com a gente é a doutora Cláudia Chang. Ela é doutoranda em endocrinologia pela USP, coordenadora e professora de pós-graduação em endocrinologia pelo Instituto Superior de Medicina. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Mi. Obrigada pelo convite. Bom, vamos falar então, começando a falar da menopausa, né? A gente vai falar sobre a reposição hormonal no caso da menopausa. O que exatamente acontece no corpo da mulher quando chega a menopausa? Olha, Mia, na mulher, diferente do que ocorre no homem, a parada dos ciclos menstruais, a entrada no climatério é uma mudança muito brusca dos níveis, ocorre uma mudança muito brusca dos níveis hormonais. E com isso, vem vários sintomas, né, que podem ser minimizados caso haja indicação de se fazer reposição hormonal. No homem isso não ocorre muito. No homem normalmente é um processo bem lentificado e muitas vezes não é feito nenhum diagnóstico, justamente porque não tem sintomas, uma sintomatologia tão exuberante como na mulher. No caso do homem é a chamada andropausa. Isso, andropausa. Bom, e a mulher então tem que tipos de sintoma e exatamente por quê? Os sintomas mais comuns são aqueles que são relacionados com a queda do estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, são aquelas ondas de calor, o fogacho. O que é o fogacho? De repente, vem aquele calor absurdo e até, por exemplo, num dia de frio, a mulher tem que tirar, colocar algumas roupas mais leves, porque não aguenta tamanho calor, né? Cansaço, indisposição. Existe uma diminuição de libido, do desejo sexual muito grande, né, que vem acompanhado muitas vezes do ressecamento vaginal. E além de sintomas muito comuns nesse período, Mia, como mal-estar, a perda de memória, né, as mulheres queixam muito. Algumas pioram quadros de depressão, ansiedade, além de outros sintomas. E existe também o ganho de peso, doutora? Existe sim, Mia. Na verdade, assim, por que ocorre o ganho de peso, né? Na mulher, a cada década vai acontecendo um processo progressivo de substituição de músculo por gordura, né? Caso essa mulher não mantenha uma atividade física regular. Na menopausa, isso exacerba muito. E aí, qual que é o problema? O problema é que o músculo é responsável pelo metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? A energia que é gasta no dia. Então, com essa redução da massa muscular, o metabolismo cai muito e a maioria das mulheres tem sim uma tendência grande para ganho de peso nesse período. Tá, e aí a reposição hormonal ela vem para suprimir esses sintomas? Sim, é importante ressaltar, Mia, porque não são todas as mulheres que têm a indicação de fazer reposição hormonal, né? Algumas mulheres, cerca de 20%, não têm esses sintomas tão exacerbados. E quando há indicação, um trabalho que é feito pelo endocrinologista ou pelo ginecologista que vai indicar a reposição hormonal, é um trabalho minucioso para avaliar as contraindicações ao uso ou não. Né? É uma análise de custo-benefício. A reposição hormonal ela não é assim, indicada para todas as mulheres, né? Tem que haver uma avaliação minuciosa, caso a caso. Bom, e aí quais são aqueles casos em que é indicada a reposição? Geralmente, quando os sintomas estão muito exacerbados, influenciam muito na qualidade de vida da paciente e não há contraindicação, né? Quais seriam as contraindicações ao uso da reposição hormonal? História prévia de câncer de mama, uma história familiar muito importante de câncer de mama em parentes de primeiro grau, mãe e irmãs. História prévia de, o que a gente chama de trombofilia, o que é isso? Um aumento da coagulação do sangue que pode ter o maior risco de se fazer a reposição, entre outros. Tá certo. Porque existe essa relação mesmo do câncer de mama com a reposição hormonal, doutora? Na verdade, o que acontece, Mia? A gente tem que ter muita cautela quando a gente fala a respeito disso. Os estudos mostram que se eu tenho uma mulher que já tem uma predisposição com uma lesão, se eu dou a reposição hormonal, eu posso acelerar esse processo.
Por isso é que é feito a reposição hormonal, você tem que fazer uma análise muito minuciosa de como que está o tecido mamário, em conjunto com o ginecologista, e avaliar se há alguma lesão que contraindicaria ou não. Mas não é uma relação que antigamente, assim, foram feitos 2 estudos na década de 90, que foram estudos que se associou muito o risco de câncer de mama e eventos tromboembólicos, infarto, derrame com a reposição hormonal. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque naquela época foi usado uma dose de hormônio muito elevada, um tipo de hormônio que a gente não usa mais. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando se fala dos efeitos colaterais associados à reposição hormonal. Tá certo, quer dizer, não pode nem dizer que realmente ela causa, né, o aparecimento do câncer, porque ela realmente pode ser importante, né, para algumas mulheres. Por isso que é uma análise de custo-benefício, assim, e de risco-benefício, né? Tá certo. E aí é no caso só do câncer de mama, doutora, ou não? O câncer de mama seria a principal. Aquelas pacientes que já tiveram, por exemplo, algum evento de tromboembólico, já tiveram uma trombose venosa, já tiveram um infarto, já tiveram um derrame, normalmente também contraindica-se a reposição. Esses sintomas, logo que você começa a reposição hormonal, os sintomas já desaparecem imediatamente? Depende do sintoma e de qual esquema que está sendo feito, porque existem vários esquemas, sabe, Mia, de reposição. Tem a reposição que a gente faz com estrogênio via oral, tem reposição que a gente faz com estrogênio via cutânea, seja adesivo, seja gel, tá? Normalmente, a gente pode demorar um tempinho para conseguir ajustar a dose ao ponto de ter os sintomas diminuídos. E toda mulher que está fazendo a reposição hormonal e está usando estrógeno, a gente tem uma tendência para associar também a progesterona para proteger a parte do útero, para aquelas mulheres que não foram esterectomizadas. Então, assim, o esquema tem um fator individual muito grande. Às vezes, um esquema que é ótimo para uma paciente respondeu rapidamente, para outra já não é tão bom e a gente tem que fazer um ajuste, tem que trocar. Entendi. Então, o acompanhamento regular, ele é fundamental. Fundamental. E aí, a partir do momento em que a paciente começa a fazer a reposição hormonal, ela vai ter que fazer essa reposição durante toda a vida ou no período só da menopausa? Não, importantíssima essa pergunta que você fez. Usualmente, a gente indica no período de sintomas mais críticos, que é justamente essa fase inicial do climatério, né? Usualmente, a gente mantém por 5 anos. Isso é a recomendação na maioria das sociedades, embora não seja ainda um consenso. Aquela paciente que melhorou muito com os sintomas com a reposição e que você vai regredindo, os sintomas não exacerbam, você pode fazer uso por tempo inferior. Durante aquele período e depois ela segue a vida normalmente. Isso. Usualmente a gente não mantém, não é o intuito manter pela vida toda, não. Tá certo. Seria só pelo período de sintomas mais críticos. E no caso dos homens que estão passando pela andropausa, que os sintomas nem são tão sentidos assim, então não se faz reposição hormonal? Em alguns casos pode ser feito? Sim, não, faz-se sim. Na verdade, o que acontece com o homem é que ele é pouco diagnosticado. Então, por exemplo, tem aqueles indivíduos que apresentam um cansaço constante, muita queda do rendimento, uma diminuição de desejo sexual, mas como não tem os sintomas tão exacerbados como na mulher, as ondas de calor, muitas vezes o homem passa por anos até que seja dado o diagnóstico. O homem tem também a mesma consideração que com relação à mulher. Risco-benefício, mas quando não há contraindicação e há um quadro que a gente chama de hipogonadismo, né, que é essa queda dos hormônios sexuais, no caso do homem, da testosterona. Eles também se beneficiam muito da reposição, mas também, como para as mulheres, tem que ser feito um trabalho minucioso da análise, principalmente com relação à próstata, se há contraindicação ou não ao uso. E doutora, imagino que mais no caso do homem, mas nos dois casos, ainda tem muito preconceito? A pessoa não quer contar que ela está fazendo, ou fica com receio de fazer, das outras pessoas falarem, a pessoa está velha. Existe isso? Ainda existe sim. E uma coisa interessante, Mia, é porque a gente tem visto hoje em dia uma associação, nos últimos congressos a gente tem discutido muito isso. Tem visto uma associação grande de obesidade
né, o que a gente chama de síndrome metabólica, quando a obesidade também tem pressão alta, tem colesterol alto, tem diabetes, com uma andropausa precoce em homens. Então, isso tem se visto muito. E aí há realmente uma resistência grande por parte, né, até para o diagnóstico, porque o homem ele tem uma dificuldade maior de abordar esses aspectos e muitas vezes ele não correlaciona, ele acha que o cansaço excessivo é o dia a dia, é o trabalho, a falta de libido é muito estresse decorrente, por isso ele teve uma queda no rendimento da função sexual. Então realmente precisa-se ter mais informações a respeito disso para conscientizar mais a população a respeito. Quem trouxe para a gente essas informações foi a doutora Cláudia Chang. Ela é doutoranda em endocrinologia pela USP, coordenadora e professora de pós-graduação em endocrinologia pelo Instituto Superior de Medicina. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Até uma próxima. Voltamos daqui a pouco com o Rota Saudável.